Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 3 de outubro, agora na Espanha, 21 horas e 53 minutos no Brasil, 16 e 53 da tarde. Gente, chegamos nesse platô, chegamos a fazer a máxima até agora em 123.894. A gente ainda não rompeu o último all-time high da BTC, que está em 124.474, mas a gente chegou naquele patamar resistencial ali da última máxima histórica de todos os tempos. Vocês precisam entender que o Bitcoin rompeu resistências importantes, rompeu aquela resistência em 118 e está desenhando o clássico movimento de expansão vertical. Isso aqui agora está promovendo um short squeeze, tomando na mão grande aqueles 4,34 bi de colateral, sustentando posições super alavancadas no sentido short. Eu avisei que a extensão do corpo real do dia 1º de outubro iria trazer os irmãozinhos. E é isso que está acontecendo. Bitcoin só vai parar agora em 126, 127, que é justamente o patamar de liquidação daquela montanha de posições super alavancadas no sentido short. Aqui na extensão dessa LTA, a gente pode até promover um pullback, Bitcoin pode até bater 127, voltar para 123 e aí, meus amigos, reivindicar o movimento de escape ascendente que tem que guardar proporcionalidade dimensional com o raio do arco principal. Agora eu pergunto para os senhoritos, cadê o pessoal do kkk e do hahaha? Gente, essas pessoas, sabe quando que elas vão voltar? Primeiro, eles mandaram os senhoritos venderem no medo, quando o índice do medo e da ganância estava no medo. Agora que a gente ainda está na neutralidade, indo para a ganância, eles ainda estão ali, alguns defendendo as suas posições super alavancadas no sentido short de forma bizarra, porque inacreditavelmente ainda tem quase um bi para tomar dessa galera. Eles estão sendo destruídos, dizimados, mas eles ainda têm um bi não, eles ainda têm exatamente 1,97 bi, 2 bi. Só que os super alavancados no sentido long não tem nem 600 milhões. Então é óbvio que isso aqui, é óbvio que o CZ vai tomar a grana desses shortados. Vocês não tenham dúvida, gente. O que eu quero reportar para os senhores é o seguinte. Os Cavaleiros do Apocalipse, eles vão voltar. Primeiro eles mandaram vocês venderem no medo. Agora que o índice do medo e da ganância está voltando para a ganância, quando bater na ganância extrema, ou seja, quando o Bitcoin estiver lá em 140, 145, talvez 160, eles vão mandar vocês comprarem. Só que, gente, ali o Bitcoin vai congestionar. Porque se a gente olhar na extensão de Fibo, 168.340 é 1,618 da Fibo. Ali o Bitcoin vai congestionar. Ele vai formar um pullback aqui bom, pode passar semanas acumulando entre 168 e 140, 138, pode formar até uma subfigura triangularizada. Só que aí, quando é que os Cavaleiros do Apocalipse vão voltar? Quando o Bitcoin cair de 168 mil para 133. Eles vão falar, tendência de baixa. Um ativo não pode corrigir dentro de um bull run de 168 mil para 130 e tal. É ali que eles vão voltar. Gente, vocês precisam necessariamente estar embarcados nas melhores altcoins. As coisas estão começando a ficar ligeiramente irracionais. E esse ciclo não é um ciclo comum. Outubro é conhecido no mundo cripto não como Uptober, não como October, mas como Uptober. As pessoas não estão entendendo que esse ciclo, basicamente, as altcoins elas estão começando a ser reconhecidas por Wall Street, pelo mundo TradeFi, como a infraestrutura global do novo sistema financeiro global que começa a se descortinar. Bitcoin e altcoins deixaram de ser ativos apenas especulativos, estão se tornando os trilhos
onde dados e riqueza líquida vão circular, impulsionados pela inteligência artificial. É um ciclo totalmente incomum. É um ciclo que pode ser definido como um grande ponto fora da curva. Nós estamos prestes a presenciar um dos mais brutais deslocamentos sísmicos de riqueza. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados. Isso aqui é life change na vida de muita gente. Nunca foi tão fácil, óbvio e ridiculamente previsível multiplicar o próprio patrimônio em dólar por 30, 40, 50 vezes ou mais. Cadê o mineral que vendeu o BNB a 900 e pouquinho, porque estava com medinho de BNB voltar para 700? Gente, BNB deu uma agulhadinha ali para 900 e pouco, o sujeito quase teve um treco, aí me mandou print dizendo que estava pulando fora. Tá aí, ó, BNB 1171. Eu tô avisando. Na Seara Fática, um trader aqui da Daily Hold disse que o Bitcoin está entrando num estágio vertical de uma tendência parabólica e prevê que o Bitcoin vai atingir essa nova máxima histórica em um mês. Ele está prevendo 150 mil dólares. É o que eu estou falando. Gente, agora, o que era objeto de chacota aqui no canal, o pessoal do KKK e do Haha sumiu. Eu já disse quando eles vão voltar. Quando o Bitcoin cair de 168 mil para 133. É ali que eles vão voltar. Agora, gente, o Bitcoin, ele está desenhando o prelúdio de uma fase raríssima dentro de um bull run, que é o estágio vertical. É onde as coisas vão começar a ficar irracionais. Esse analista, o Kevin Svensson, é um analista antigo aqui da Daily Hold, muito respeitado. Ele está dizendo que o Bitcoin está prestes a entrar na tal da Banana Zone, né? E é a fase da irracionalidade. O preço entra nessa zona e ele basicamente sobe em pauladas espasmódicas. Não há uma janela temporal segura para embarcar. Ele disse que o Bitcoin vai bater 150 mil dólares em menos de um mês. Isso pode acontecer, inclusive, em menos de 2 semanas. Vocês entendem exatamente o que isso significa? Porque o Bitcoin não é como um ativo do mercado TradeFi, que sobe de escadinha. O Bitcoin não manda recado, até porque se o Bitcoin subisse devagarinho, muita gente alavancava 30, 40, 50 vezes, e o mercado cripto não pode deixar, não tem dinheiro para deixar tanta gente multimilionária. O Bitcoin, em poucas horas, ele explode para 138, corrige para 129, depois explode para 160. É assim, gente. Só que o Bitcoin, quando ele entra nessa fase vertical, ele puxa tudo. Ele puxa as altcoins e as coisas vão ficar ligeiramente irracionais. Altcoins vão ganhar múltiplos absurdos nessa etapa. As altcoins com fundamentos sólidos, como essas do Gemas Altcoin Alert, por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, e outra, quem não sabe quando sair, quando vender. Gente, AI, RWA, L2, protocolos de yield, protocolos de lending borrow, gente, tudo vai pegar carona nessa tração parabólica iminente. Vocês precisam necessariamente estar aportados. Ainda nos fatos, as coisas estão ficando selvagens para os ETFs de altcoins no mercado à vista. Fundos apresentam dezenas de propostas de ETFs junto à SEC. De altcoins no mercado à vista, agora foram apresentados 21 pedidos. Até BCH, HBAR, as coisas vão ficar selvagens. O que essa reportagem está dando conta é de que essa quantidade quase inacreditável de pedidos de ETF, de HBAR, BCH, Bitcoin Cash, SUI, Hyperliquid, gente, tem alguma coisa acontecendo nos bastidores, porque
no coração de Wall Street, não é exagero chamar esse movimento de um pré-tsunami histórico de dinheiro em favor das altcoins. 21 novos pedidos de ETFs de altcoins no mercado à vista, quase simultaneamente, por fundos gigantescos de Wall Street. Gente, todos jogando suas cartas ao mesmo tempo. A gente precisa entender o seguinte: quando um volume desse tamanho de protocolos acontece de forma sincronizada, isso não é coincidência. Alguém sabe de alguma coisa e reportou, porque o lobby nos Estados Unidos é uma atividade regulamentada. Os maiores players do mercado institucional provavelmente receberam insights internos de que a SEC vai abrir as porteiras. Gente, a aprovação em massa desses ETFs vai colocar o fundo dos professores aposentados do estado do Wisconsin a um clique de comprar dezenas de milhões de Hyper, de Hype, de Sol, de Avax, enfim. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. A aprovação em massa desses ETFs spot de altcoins, que está num horizonte temporal curtíssimo. Gente, isso é liquidez institucional concentrada, que antes ficava só aportando em BTC e ETH e agora vai explodir em direção às altcoins. Imaginem dezenas de bilhões de dólares, talvez centenas de bilhões de dólares injetados simultaneamente nessas altcoins que constroem a base da Web3. Gente, se vocês ainda têm dúvida da existência de um bull run e de um bull market, de um rally completamente histórico e iminente para as altcoins, se vocês ainda têm dúvidas, agora qualquer dúvida está espancada. Isso é o prelúdio de um movimento que provavelmente vai reconfigurar completamente o mapa do valor do ecossistema criptográfico. Aquela rotação de capital que a gente estava esperando, que era justamente a queda da dominância, vai acontecer agora. Gente, vocês têm ideia de que olhar para a dominância do Bitcoin a 59%, quase 58,93%, é um presente dos céus? Gente, quando isso aqui cair para 50, depois para 45, 46, que são esses topos aqui, que é o patamar onde eu vou começar a desembarcar. Gente, vocês têm ideia dos trilhões de dólares que serão rotacionados para as altcoins? Eu tô avisando. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Na seara geopolítica e finanças internacionais, paralisação do governo norte-americano deixa os traders às cegas em relação aos dados de empregos. Investidores analisam agora fontes alternativas para avaliar a saúde da maior economia do mundo. Para quem não sabe, o Bureau of Labor Statistics não publicou os dados mensais, conforme planejado na sexta-feira, porque basicamente o governo, a administração federal norte-americana, está fechada. Gente, essa crise institucional norte-americana é muito bom para o Bitcoin. Toda vez que há uma deterioração da institucionalidade soberana estatal, principalmente da maior jurisdição e economia do mundo, isso é muito bom para o Bitcoin e para as altcoins. Os Estados Unidos sempre venderam ao mundo uma imagem de estabilidade institucional, transparência, liderança econômica, eficiência. Mas hoje, essa fachada está rachando. E está rachando feio. Uma simples paralisação do governo federal foi suficiente para deixar os mercados globais às cegas, sem dados, sem direção, sem saber como está o mercado, a força de trabalho norte-americana. Gente, o mercado TradeFi, ele usa os dados dessa base da pirâmide social norte-americana, ou seja, os dados de emprego, os dados de desemprego, o payroll,
Isso aí é a bússola que guia o Wall Street para entender a saúde da economia norte-americana. Esse dado hoje ficou em silêncio. Não saiu nenhum relatório. Agora pensem, se a maior economia do planeta, com os maiores sistemas financeiros e players e bolsas, uma empresa só, a Nvidia, vale mais de 2 Brasis, a Nvidia vale mais de 4,5 trilhões de dólares, o PIB brasileiro está ali patinando em 2 tri de dólares. Se eles não conseguem nem publicar estatísticas básicas, gente, essa desconstrução da institucionalidade norte-americana é muito bom para o Bitcoin. O Bitcoin ele surge como uma nova âncora. Ele não depende de relatórios mensais, o Bitcoin não depende de políticos de Washington, não depende de orçamentos aprovados. O Bitcoin roda 24 horas por dia, 7 dias por semana e ponto. Com segurança matemática, auditável por qualquer um e absoluta transparência, qualquer um do planeta, com a sua private key, acessa os seus bitcoins. Gente, os Estados Unidos, enquanto eles revelam essa vulnerabilidade institucional, o Bitcoin ele ganha musculatura diante desse caos. Vocês precisam se colocar na posição daquele bolinho lá de Wall Street que acorda, vai para a academia e olha lá no app dele da XP americana, que é a Robinhood, e vê lá o seu saldo de centenas de milhões de dólares, ele está feliz com essa situação. Gente, o futuro do sistema financeiro, diante desse caos em que virou a política em qualquer lugar do mundo ocidental e oriental. Gente, esse caos na política não é exclusividade de Estados Unidos, Brasil, Europa, está tudo um caos. Os governos e os políticos estão em crise existencial. As democracias estão em crise existencial. E o Bitcoin só ganha com esse caos. Essa é que é a realidade. Vocês precisam entender o tamanho da revolução que está acontecendo. Ainda nos fatos, fundos de ações nos Estados Unidos atraem fortes entradas, enquanto os mercados apostam fortemente numa flexibilização da política do Fed. Gente, agora tem analista dando conta de que o Fed pode cortar até 0,5% na próxima reunião. Esse caos na administração federal norte-americana provavelmente vai afetar o PIB. Isso coloca mais pressão sobre o Fed, que agora está sem os dados da força de trabalho norte-americana. E o Trump estabeleceu o prazo até domingo, às 18 horas, para o Hamas aceitar o acordo de paz. O Donald Trump disse que o prazo final é domingo, 5 de outubro, às 18 horas. Segundo o Donald Trump, é a última chance do Hamas. Se o Hamas não aceitar, eles verão, palavras do Trump, eles verão um inferno como nunca antes se instalou contra o Hamas. Haverá paz no Oriente Médio de uma forma ou de outra, escreveu Trump na publicação da Truth Social. Gente, o que eu estou entendendo dessa colocação, das palavras do Donald Trump, o Trump está usando aquela clássica estratégia, né? Pressão máxima e imprevisibilidade calculada. O Trump não é o tipo do sujeito que estabelece um prazo desse e ele não estabeleceria um prazo desse, um deadline desse, para recuar. Ao anunciar publicamente que se até 5 de outubro, às 18 horas, no domingo, todos os reféns, se eles não estiverem entregues, são e salvos, basicamente ele está dizendo que é o fim do Hamas. Alguma coisa vai acontecer, vamos aguardar, porque o Trump está colocando, ao anunciar publicamente, ele está vinculando a sua própria imagem política a esse deadline. Alguma coisa vai acontecer até domingo, às 18 horas. Meus amigos, BTC, como eu reportei, deu vigência
ao nosso padrão alça, já que isso aqui, na verdade, é um grande padrão xícara alça, e agora só vai parar em 127, talvez 128, para liquidar devidamente os minerais que encheram a mão no sentido short. E dessa vez eles mereceram ser liquidados. Eu não gosto de ver ninguém perdendo dinheiro, mas dessa vez foi ridículo o que eles fizeram. Teve gente que botou quantias expressivas, vezes 20, alguns vezes 30, já tomaram na cabeça. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço. Fiquem com Deus.